Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a quem é de direito. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Tem alguém feliz com Jesus aí? E tem crente assembleiano nesse lugar aqui? Abra as vossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, versos 9 a 11. Versos 9 a 11. Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor meu Deus e meu Pai, eu estou na Tua presença mais uma vez. E o Senhor sabe que eu vou falar hoje sobre o nome do Teu Filho Jesus. Deus, toque nos corações, fale conosco mais uma vez. Nós precisamos sair daqui, Senhor, entendendo o quão poderoso é o Seu nome e o quanto Ele pode nos ajudar todos os dias. Eu te agradeço por tudo e tenha misericórdia do Teu servo. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu sou apenas o Teu vaso. Faça a Tua vontade. Amém? Podeis assentar. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Agradecer o pastor pela confiança. Agradecer a irmã Luziene que nos convidou. Ela sempre gosta de colocar a gente nessas enrascadas. Mas Deus sabe de todas as coisas. Para quem me conhece de perto sabe que é um texto que eu sou fã da Bíblia Sagrada. Sempre que tenho oportunidade de falar sobre ele, eu falo. É um texto bastante conhecido. E eu acho que os irmãos já até perceberam que eu amo essa passagem. Eu amo os louvores que falam do nome de Jesus. Para mim aqui, esse texto ele fala sobre a essência do Evangelho, que é sobre o nome de Jesus. Porque o que te motiva a estar na igreja às 7 horas da noite de um domingo que você poderia estar descansando? O pastor, o seu amigo, aquele líder que te dá aquela cobrada pelo WhatsApp, sabe? Não. Quem te motiva a estar aqui é o nome de Jesus. Aquele que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele se humilhou, ele se esvaziou de si mesmo e se fez carne. Ele habitou entre nós os pecadores. Ele fez sinais e maravilhas. E mesmo não tendo culpa de nada, ele morreu no meu e em seu lugar. E a Bíblia diz que por isso mesmo o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. É necessário esse nome ser a nossa maior motivação em estar na igreja, em fazer a sua obra, em aceitar a Ele como nosso único e suficiente Salvador. Eu gosto sempre de usar uma frase nos hinos. Para quem me conhece de perto já sabe disso, que eu gosto sempre de dizer que o nome da depressão não está acima do nome de Jesus. O nome do câncer, meu irmão, ele não está acima do nome de Jesus. O nome do divórcio não está acima do nome de Jesus. O nome do desemprego não está acima do nome de Jesus. Ele tem um nome que está sobre todo nome. Que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo o poder. Cante. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem em seu nome.
o inferno treme, e em seu nome os coxos andam, e em seu nome os cegos veem, e em seu nome os mortos vivem. Há poder no nome de Jesus. Esse nome está sobre todo nome. Esse nome tem que ser essencial em nossas vidas. Ele tem que ser bradado todos os dias em nossa vida, porque o nome dele está acima de qualquer circunstância, está acima de qualquer situação. Então, para de ficar com a sua boca fechada e adore ao nome dele, porque ele é digno de toda adoração. Entrando na pregação, hoje eu quero fazer um pouquinho diferente do que tenho de costume. Eu não vou pregar um sermão expositivo, vou pregar um sermão temático, com o tema o nome de Jesus. Alexandre o Grande viveu nos anos de 356 a 323 a.C. Com 32 anos, foi certamente um dos maiores líderes da história. Ele nasceu na Macedônia, governou na Macedônia, e ele era um homem que ele era muito rigoroso. Ele não suportava jamais que qualquer soldado no seu exercício demonstrasse tamanho medo ou covardia. Certa vez o comandante denunciou um soldado para Alexandre o Grande, dizendo que o soldado havia se escondido perante o inimigo. Covardemente ele se escondeu. Então Alexandre, muito irritado, chamou esse soldado no canto com muita raiva, dirigiu-se a ele com muitas palavras firmes, mas ele contemplou a jovialidade, tão novo aquele soldado, tão inexperiente. Alexandre então começa a compadecer daquele soldado. E ele pergunta então: moço, qual é o seu nome? O soldado, gaguejando com muito medo, respondeu: meu nome é Alexandre, meu rei. Novamente Alexandre o Grande se irritou de maneira tão grande, tão fúria, agarrou aquele jovem, arrancou do chão e disse: muda o seu nome ou muda a sua conduta. Nós estamos aqui hoje, e nós que fizemos a nossa confissão de fé, a gente vai carregar esse nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Nós somos chamados de cristão. Qual que é o seu nome? Cristão. Porque a gente carrega esse nome mais poderoso do mundo. Então a gente precisa mudar a nossa conduta, a gente precisa mudar a nossa forma de ver as coisas, a gente precisa parar de ser covarde, ou a gente vai ter que mudar o nosso nome de cristão. Quando você dá o seu nome, você automaticamente caracteriza aquela pessoa. O nome retrata uma história, os atributos e aquela missão daquela pessoa. Pensando no nome de Jesus, a pergunta que eu faço é: qual o valor desse nome? Qual o valor do nome de Jesus? Qual é a autoridade do nome de Jesus? Quais são os direitos do nome de Jesus? Então, quando a gente olha para a história, a gente percebe que a pessoa recebe o nome por 3 razões. Primeira razão, ela recebe o nome por herança. A segunda razão, ela recebe o nome por doação. E a terceira razão, ela escreve o nome por conquista. Eu recebi um nome muito difícil, que é Jocelino. E eu carrego essa missão de tentar ser um pouquinho igual ao meu pai. Mesmo que às vezes a gente caia, a gente tropeça. Mas eu sempre tenho que, no meu coração, de um dia eu vou dar muito orgulho para o meu pai ainda, de ser chamado Jocelino Júnior. Jesus tem o maior de todos os nomes, por herança, por doação e por conquista. Por herança está escrito lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que os anjos. Ele herdou o mais excelente nome do que os anjos, mas por que ele errou? Quando ele herdou? Não foi quando ele estava lá no céu, antes da sua encarnação. Porque ele já era herdeiro de todas as coisas, ele já era o filho de Deus. Ele herdou esse nome quando ele desceu da sua glória. Quando ele, em forma de servo, ele se humilhou até a morte de cruz.
Pelo que então o Pai exaltou sobremaneira e lhe deu este nome. Ele herdou esse nome mais excelente que todos os nomes. Este é o nome que eu e você carrega. Este é o nome que nós temos a zelar, o nome de Jesus. Em segundo lugar, ele recebe o nome por doação. Exatamente é o que o texto de Filipenses que acabamos de ler nos diz. Pelo que também o Pai o exaltou. E quando ele diz sobremaneira, não tem como mais ser exaltado. Não tem um degrau a mais para ele ser exaltado. E então, todo joelho tem que se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. Nos três mundos tem que se dobrar um joelho, porque Ele é temido, Ele é Rei. E toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor por doação. Mas ainda Ele tem um nome sobre todo nome por conquista. E está escrito lá em Colossenses capítulo 2, verso 15, que Ele despojou os principados e potestades publicamente. Ele os colocou em desprezo, triunfando deles na sua cruz. E esses mesmos principados e potestades que Jesus derrotou na cruz, são os mesmos contra os quais a gente tem que lutar todos os dias. São os quais a gente tem que lidar todos os dias. Nós podemos expelir demônios pelo nome que Jesus conquistou na cruz. Ele é conquistador e nós carregamos esse nome, o nome de Jesus. Ele conquistou esse nome no maior sacrifício já feito na face da terra. Meus irmãos, a gente tem que entender que a autoridade no nome de Jesus é suprema. E quando Jesus se apareceu para João lá na ilha de Pátimos, Jesus disse para João: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. E eu tenho as chaves da morte e do inferno na minha mão. Quem tem as chaves da autoridade, quem tem as chaves que detém todo o poder, Jesus, Ele detém todo o poder, Ele detém toda a autoridade. E por isso Ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E por isso, ide e fazeis discípulos sobre todas as nações. Ele chegou a dizer mais: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão demônios. É de extrema importância, nós que fizemos a nossa confissão de fé, nós que já somos batizados, nós que já somos crentes maduros, com tanto tempo na igreja, compreender que nós temos nesse nome, o nome mais poderoso do mundo. É como se Jesus tivesse passado uma procuração para você e para mim poder usar no nosso dia a dia. É como se Ele estivesse dizendo: eu tenho o meu poder e eu vou te dar o meu poder no meu nome. Quando você usa o nome de Deus, de Jesus, você é alguém que está sendo muito rico, muito poderoso, porque tem autoridade no nome de Jesus. Me permite ilustrar isso de uma maneira muito simples. No ponto de vista da história, no século XIII, o Papa Inocêncio III governava a igreja naquela época. E Tomás de Aquino então estava fazendo uma visita àquele Papa. E eles saíram num passeio, Inocêncio III mostrando ao Papa todo o Vaticano, para Tomás todo o Vaticano, dizendo para ele assim: está vendo, hoje nós não podemos dizer igual Pedro, que não tem prata nem ouro, porque a gente tem muita coisa. Mas então Tomás de Aquino fala para ele: mas também nós não podemos dizer igual Pedro, que a gente não tem prata nem ouro, mas o que tem a gente vai te dar. Levanta e anda. O poder que a igreja tem nas suas mãos não é o dinheiro, não é o ouro, não é a prata, mas é o poder do nome de Jesus. A igreja pode e deve usar esse nome poderoso, porque é de possessão da igreja. Quando o apóstolo Pedro foi orar, na hora terceira do dia no templo de Jerusalém, lá viu um homem doente, paralítico, sentado na porta. E diz a Bíblia que Pedro e João estavam indo e disseram para aquele homem: olha para nós. E Pedro diz assim: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de quê? De Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Não é Pedro, não é João, não é o Jocelino, é o poder do nome de Jesus. Porque mais tarde, do capítulo 3,
Pedro foi interrogado então por esse assunto. Com qual poder que você está fazendo esse milagre? Pedro então responde: pelo poder e a fé no nome de Jesus, que este homem foi fortalecido e foi curado. Este é o nome que carregamos, esse é o nome que a igreja tem, esse é o nome mais poderoso do mundo. Portanto, você e eu não temos direito de viver uma vida pobre, medíocre e rasa, porque nós temos o nome de Jesus. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, no século XIX, foi visitar uma mulher em Londres, no subúrbio. Aquela mulher vivia numa casinha paupérrima, com uma situação muito crítica. E aquela senhora idosa já tinha servido uma gama de pessoas poderosas, a nobreza inglesa, por 5 décadas. O que chamou mais a atenção de Spurgeon naquela visita pastoral foi quando ele olhou e viu um quadro na parede. Spurgeon então pergunta àquela mulher o que esse quadro está fazendo naquela parede, o que ele carrega, o que tem dentro desse quadro. A senhora vira para Spurgeon e diz: eu não sei, eu carrego esse quadro desde quando a minha patroa faleceu. Spurgeon então, quando ele pega o quadro, ele olha e dentro do quadro por trás tinha um documento dizendo assim: uma doação de uma casa linda, confortável e uma promessa que tudo o que ela precisasse durante toda a sua vida e as despesas estariam garantido pela fortuna que a sua patroa tinha deixado para ela. Quantas vezes nós, como crentes em Jesus, nós estamos vivendo uma vida pobre e rasa, sem desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo, vivendo com este nome que é todo poderoso, nome diante de quem se dobra os 3 mundos, céu, terra e inferno. Esse nome está à nossa disposição todos os dias. É como se Jesus estivesse assinando um cheque em branco e dizendo: ei, pode usar o meu nome tem poder, usa o meu nome quando você quiser, porque esse nome tem autoridade. Por exemplo, a respeito da nossa salvação, porque Jesus recebeu esse nome? Ele recebeu esse nome, diz a Bíblia, porque ele salvaria o seu povo. Ele é o Salvador. Quando ele nasceu, o anjo disse aos pastores: eu trago para vocês uma boa nova, de grande alegria. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o seu Salvador, que é Cristo. É por isso que ele tem esse nome. E Pedro disse lá em Jerusalém: não há nenhuma salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, a igreja não salva, a denominação não salva, o batismo muito menos, o ritual sagrado que nós fazemos todos os dias de vir aqui não salva. Só Jesus, só o nome de Jesus salva. Só Ele é a nossa salvação. A salvação está em seu nome. Eu posso provar, Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 12, ele diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Por causa do seu nome, nós temos os nossos pecados perdoados. Então esse nome é o que garante a nossa salvação. Aleluia! É esse nome que nos faz crer que estaremos um dia no céu de glória com Ele. Não é porque nós somos uma boa pessoa, não é porque nós temos méritos, não é porque pelas nossas obras ou sacrifícios, não é pelo nosso ritual que nós fazemos, é pelo nome de Jesus que nós somos salvos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Me permita ilustrar isso de uma maneira bem simples. Aconteceu na Rússia, um jogador já aposentado, infelizmente ele contraiu várias dívidas impagáveis. E aquele homem, sabendo que não podia conseguir e não conseguiria mesmo quitar todas as suas dívidas de jogos, e sendo ele já ameaçado pelo seu credor, ele tomou uma decisão muito grande de ir para um bar, beber, se embriagar, para criar coragem e dar um tiro na cabeça do seu credor e ceifar a sua vida.
Ele começou a beber e quando ele fazia as contas das suas dívidas, tantas dívidas que ele acabou que ele não só se embebedou, mas caiu embriagado no chão. E quando ele estava lá embriagado, o seu credor vem andando pela rua, perambulando. E quando ele olha aquele homem caído, ele se aproxima dele e vê sobre ele um revólver e um papel escrito: quem pode pagar tanto? Ninguém pode pagar tanto. Esse dia então o seu credor pegou disfarçadamente aquele papel e escreveu a sua assinatura embaixo dizendo: eu posso pagar. Quando o homem melhorou da sua embriaguez e olhou a assinatura que ele pode pagar, a vida dele foi salva, a dívida dele foi paga e a solução aconteceu na sua história. Eu quero dizer uma coisa para você: por causa de Jesus os nossos pecados foram perdoados. Não importa quão longe você está, quão preso você está dentro do seu pecado, nesta noite há poder no nome de Jesus para perdoar os seus pecados. Eu não sei a forma que você entrou aqui. Talvez você entrou aqui de maneira dizendo: este é meu último culto, porque eu não consigo largar este pecado. Ou talvez você olhou para o seu pecado e disse: meu Deus, que pecado grande, como eu pude errar dessa forma? Mas eu posso te dizer uma coisa: Ele já pagou os seus pecados na cruz. O nome dEle foi exaltado. E os nossos pecados foram perdoados na cruz. Eu não posso continuar a pregação, porque esse é o momento mais importante. Eu tinha mais uns 10 minutos de pregação, mas eu não posso continuar e não falar que o nome dEle é poderoso para perdoar os nossos pecados, para nos abraçar e dizer que nós somos bem-vindos de volta, para nos dizer que nós não somos capazes, mas Ele vai nos fortalecer. Por quê? Sabe por quê? Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Alabaçou. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar de novo. Seu nome é poder, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua... Olha só, grite assim, ó. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas, Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Oh, aleluia! Grite! Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas, Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Para fechar, seu nome é poder.